Olá, aqui é o professor Juan Gonçalves e hoje nós iremos aprender sobre a Covid-19 e seus aspectos gerais, baseado nas últimas publicações científicas a respeito desse tema. Antes de iniciarmos a apresentação, não esqueçam de adicionar o canal Farmacológicos nas suas redes sociais, como no Instagram e no YouTube. Na aula de hoje nós faremos uma introdução à Covid-19, onde veremos as características do vírus SARS-CoV-2, seus mecanismos de infectividade e a resposta imune que esse vírus induz no nosso organismo. Além disso, veremos brevemente a respeito da patogenia e a sintomatologia da Covid-19. Bem, a Covid-19 ela teve origem na cidade de Wuhan, na província de Hubei, China, onde foi inicialmente reportada em dezembro de 2019. Os pacientes infectados eles tiveram o seu material biológico extraído, o material genético desses vírus, e depois foi submetido à identificação através de sequenciamento do seu material genético. A partir de então foi identificado que esse vírus ele pertencia à família Coronaviridae, ou CoV. Esses vírus, como está sendo mostrado na figura ao lado, ele possui essa forma de coroa, graças a essas proteínas de membrana que tem essa estrutura que remete a uma coroa, e daí o nome Coronaviridae. O vírus que estava em questão era um vírus pertencente à subfamília Beta-Coronaviridae. Nós sabemos que a família Coronaviridae ela é subdividida em 4 subfamílias: alfa, beta, gama e delta. Apenas as subfamílias alfa e beta é que são responsáveis pela infecção de humanos. As outras subfamílias ocorrem em animais, desde morcego a vários outros tipos de animais. O vírus em questão tratava-se, na verdade, de um novo vírus e foi, portanto, classificado como SARS-CoV do tipo 2. Esse vírus ele possui grande homologia àqueles outros vírus da família beta que também causam a síndrome respiratória aguda grave, severa, ou SARS, como, por exemplo, o SARS-CoV-1 e o MERS, que é a síndrome aguda respiratória do Oriente Médio. Então, na sua patologia, ele causa a síndrome aguda respiratória severa, também conhecida como SARS, e essa doença ela foi classificada como pandemia pela OMS no dia 11 de março de 2020, onde hoje constam-se mais de 2.400.000 casos, dentre eles mais de 165 mil mortos. Isso dados atualizados do dia 19 de abril de 2020. Em sua estrutura, esse novo vírus SARS-CoV-2 ele é formado por um envelope, onde nós podemos observar aqui na figura em azul. Esse envelope ele é nada mais do que uma bicamada lipídica que advém da célula hospedeira. Esses vírus ele possuem em torno de 600 a 100 nanômetros de diâmetro e podem ser observados através de microscopia eletrônica, como está sendo mostrado na figura aqui acima, apontada. Esses vírus eles possuem seu material genético formado por RNA. Esse RNA ele é disposto em uma fita simples com sentido positivo. Por ter sentido positivo, esse RNA, tão logo ele adentra na célula hospedeira, ele já pode ser utilizado diretamente para a tradução de proteínas, já que os ribossomos das nossas células, das células animais, elas reconhecem esse padrão de sentido positivo do RNA. O genoma do SARS-CoV-2 ele é formado por 29,9 mil pares de base. Então, é um genoma bastante grande quando comparamos, portanto, aos outros vírus patogênicos. O SARS-CoV-2, além do envelope e o RNA,
ele também é formado por proteínas estruturais, como, por exemplo, capsômeros, que estão sendo mostrados em vermelho. Esses capsômeros eles envolvem o material genético, o RNA viral, formando, portanto, o que nós chamamos de nucleocapsídeo. Essas proteínas elas são abreviadas pela sigla N, de nucleocapsídeo. Além dessas proteínas, também encontramos a proteína spike, ou espícula, ou também chamada de espinho, e é conhecido pela sigla S. Além dessas, a proteína de membrana, que é encontrada no envelope, também conhecida como M, e a proteína envelope, que é também conhecida como E. Vale salientar que a proteína S da espícula ela possui uma grande importância, já que é através dela que acontece, portanto, a ligação com os receptores das células hospedeiras. Em seu mecanismo de infecção, o SARS, após adentrar no organismo hospedeiro, essa infecção ela é principalmente através da inalação de partículas virais que estão suspensas no ar, ou através de gotículas, ou mesmo pelo contato através de superfícies mucosas, como por exemplo o olho. Esse vírus, após adentrar nas nossas vias respiratórias, eles passam pelo trato respiratório superior e depois no trato respiratório inferior, atingindo os brônquios e os bronquíolos, como está sendo mostrado aqui na seta. Os bronquíolos são formados por vários sacos alveolares, ou os alvéolos. É aqui onde acontecem as trocas gasosas, onde nós trocamos CO2 pelo oxigênio que nós inspiramos. Então o vírus, quando ele adentra nessa região, ele vai se ligar, portanto, nos seus receptores de membrana que estão nas células hospedeiras. O receptor de ligação do vírus já é conhecido, que é chamado de ECA do tipo 2, ou enzima conversora de angiotensina do tipo 2, que é uma proteína integral de membrana que possui a sua função de conversão da angiotensina do tipo 2 e angiotensina do tipo 1,7 através do sistema renina-angiotensina que tão bem conhecemos na fisiologia e na farmacologia. Essa ligação ela ocorre através da proteína S, que é a proteína da espícula, na figura estamos observando por verde. Essa proteína ela só consegue se ligar à ECA do tipo 2 graças a uma pré-ativação que acontece pela proteína serina protease transmembranar, que está sendo mostrada aqui em vermelho. Essa proteína TMPRSS2, ou serina protease transmembranar do tipo 2, ela induz uma modificação estrutural na proteína S, que vai fazer com que ela aumente a sua afinidade para a ECA do tipo 2. Vale salientar que essa afinidade entre essas proteínas do SARS-CoV-2 ela é em torno de 10 vezes maior do que aquela encontrada na SARS-CoV do tipo 1. E daí explica a alta infectividade desse novo vírus. Depois que acontece a ligação da proteína S com a ECA do tipo 2, será iniciado, portanto, o processo de fusão entre as membranas do envelope viral e da membrana plasmática da célula hospedeira, e depois a injeção do material genético, dando, portanto, início ao processo infeccioso. Essa ligação e essa infecção ela já foi observada, como está sendo apontada, por microscopia eletrônica, onde nós vemos os vírus aqui que estão na coloração laranja infectando uma célula hospedeira que está sendo corada em verde. O ciclo de infecção viral
é conhecido desse vírus graças aos estudos que foram feitos no SARS-CoV-1 e também nos vírus da MERS. Então, logo após a adsorção do vírus, ou seja, a ligação do SARS-CoV-2 com a célula hospedeira, através do mecanismo que foi apresentado no slide anterior, ocorre, portanto, a liberação do material genético viral, do seu RNA viral. Como esse RNA viral ele possui sentido positivo, como já havíamos explanado, esse RNA viral ele já pode ser imediatamente utilizado para a tradução de proteínas virais, como, por exemplo, proteases e proteínas polimerases. Essas polimerases virais vão fazer, portanto, com que aconteça a replicação viral, onde nós observamos aqui no ponto 4. Essa replicação viral ela vai fazer com que o material genético do vírus ele amplifique e forme várias cópias dentro do citoplasma. Isso para aumentar o poder de produção das proteínas virais. Essas proteínas virais, conforme elas vão sendo traduzidas no retículo endoplasmático rugoso, está sendo apontado aqui na seta, elas são, portanto, transportadas em vesículas para o complexo de Golgi, que, portanto, vai se iniciar aqui nessa fase a incorporação das proteínas presentes no envelope viral. Essas proteínas que nós falamos anteriormente são as proteínas S, M e a proteína E. Depois que o vírus está na sua forma completa, que chamamos de vírion, vírion nada mais é do que a partícula infecciosa viral, capaz de infectar novas células. Então, logo esses vírions eles sejam finalizados, eles vão ser, portanto, liberados para infecção de novas células que estão naquela localidade próxima. Então, cada célula hospedeira ela gera aí milhares, centenas de milhares de novos vírus. E daí o poder de multiplicação e infecção desses organismos. Nessa figura nós podemos observar um mecanismo proposto por South recentemente, que demonstra, portanto, o mecanismo de inflamação mediado pela ocupação do vírus, da proteína da espícula viral, sobre o seu receptor AECA2. Então, conforme esses receptores ECA2 que são altamente expressos nessas células dessas células pulmonares do epitélio dos bronquíolos pulmonares, além dessas células também a ECA2 é bastante encontrada em células cardíacas, células renais e células intestinais. Entretanto, ao que parece até o momento, o vírus ele tem maior tropismo pelas células pulmonares. Então, como eu estava falando, tão logo esses vírus, o SARS-CoV-2, ele ocupe os receptores ECA2 que estão presentes na membrana dessas células, vai fazer com que a angiotensina 2, que foi convertida a partir da angiotensina 1 pela enzima conversora de angiotensina do tipo 1, ou AECA1, ela vai ter, portanto, maior predileção para ligar-se nos receptores de angiotensina do tipo 1, ou ATR1, como está sendo apontado. Essa maior ligação da angiotensina 2 nos receptores ATR1 vai fazer com que desencadeie mecanismos de transdução intracelular que vão culminar com o aumento da resposta inflamatória e o aumento da fibrose tecidual, fazendo com que o tecido pulmonar e o tecido dos sacos alveolares eles percam a sua função, fazendo com que o paciente portador do vírus ele apresente essa grande dificuldade respiratória, portanto não acontecendo mais as trocas gasosas. Então, o aumento dessa ligação nos receptores AT1
vai, portanto, diminuir a ligação da angiotensina 1,7, que seria, portanto, o produto da reação da ECA do tipo 2, que estaria ocupada pelo vírus, vai diminuir, portanto, a sua quantidade de ligação nos receptores MAS. Esses receptores MAS, eles desencadeiam mecanismo de transdução intracelular mediado por MAP quinases, que fazem, portanto, um papel oposto, um papel protetor, diminuindo a inflamação ou bloqueando a fibrose tecidual. Então, a diminuição da ligação e de ativação dos receptores MAS e o aumento da ligação e atividade dos receptores AT1 vai fazer, portanto, com que aquele tecido ele tenha uma maior indução dos processos inflamatórios. Essa é uma das propostas, das hipóteses, dentre várias outras que estão sendo discutidas, mas que ainda não foram totalmente elucidadas. Nesse slide nós podemos observar agora os mecanismos da resposta imune ativadas através do contato dos vírus SARS-CoV-2 com o nosso organismo. Esse trabalho foi publicado por Lee recentemente, em 2020. Então, na figura nós podemos observar os principais componentes da resposta imune inata que estão responsáveis pela reação imune inicial à infecção do SARS-CoV-2. Dentre esses componentes temos, por exemplo, macrófagos, que está sendo apontado, além de neutrófilos, células NK ou natural killer, além disso moléculas como interferons. Ativação e ligação dos receptores que reconhecem os padrões moleculares associados a patógenos ou os PAMPs, como por exemplo os receptores do tipo Toll-like do tipo 3 no interior dos fagossomos, ou o receptor TLR4 que está presente na superfície da membrana dessas células. Ao serem ativados, esses receptores eles vão desencadear um mecanismo de transdução intracelular que vai culminar, portanto, com a ativação de fatores de regulação de interferons, dentre eles, por exemplo, os fatores do tipo 7 e o fator do tipo 3, que vão ter sua ação no interior do núcleo dessas células de defesa, fazendo com que os interferons do tipo 1, como por exemplo o interferon alfa e o interferon beta, eles aumentem a sua produção. Além dos interferões, também são aumentados a produção de interleucinas, como interleucina 1 e interleucina 6, que são proteínas pró-inflamatórias. A produção dessas proteínas vão ser, portanto, intracelulares, vão ser, portanto, lançadas ao exterior, ao meio extracelular, fazendo com que a resposta imune inata e a resposta imune adaptativa ela se inicie. Logo depois da indução da resposta inata, ou também chamada de resposta natural, nós observamos o aumento da resposta imune adaptativa, que essa, portanto, é mediada pela resposta imune celular, por células T e células B, além de moléculas como os seus anticorpos, que caracterizam, portanto, a resposta imune do tipo humoral. As células do tipo T, depois que elas reconhecem esses antígenos que são apresentados através do complexo principal de histocompatibilidade, o MHC, pelas células apresentadoras de antígeno, como células dendríticas e macrófagos, por exemplo, essas células, portanto, elas vão sofrer a sua diferenciação em células T CD4, também chamadas de células T helper, ou em células T citotóxicas, que são as células T CD8 positivas. Além disso, as células T elas também
podem se diferenciar em células T helper do tipo 17, fazendo com que ocorra a liberação de citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias. Tudo isso visa, portanto, o aumento do estímulo da resposta imune para o combate à infecção viral. As células B, que eu havia falado, elas, depois de reconhecerem o patógeno, elas se diferenciam em células plasmócitos, que estão sendo mostrados aqui na ponta. Os plasmócitos são, portanto, células especializadas na produção de anticorpos. Esses anticorpos vão aumentar, portanto, a sua produção através, logo após, em torno aí de 7 dias a 14 dias após o surgimento dos primeiros sintomas. Vale salientar que esses anticorpos foram identificados como sendo, portanto, os anticorpos gerados principalmente contra as proteínas do tipo S, ou a proteína da espícula viral. Daí, portanto, mais uma função da proteína espícula para a síntese de novas vacinas, como estão sendo estudadas no momento. Nesse gráfico nós podemos então entender como é que acontece a produção desses anticorpos após a infecção. Então, nós vemos aqui no gráfico mostrando os níveis de anticorpo aqui no eixo Y em função do tempo, que em dias após a infecção. Vemos aqui na linha vermelha os títulos de IgM e em verde os títulos de IgG. Então nós podemos perceber que os títulos de IgM eles vão estar aqui no seu pico máximo logo após 7 dias de surgirem os primeiros sintomas, como estão sendo mostrados aqui nesse quadro em vermelho, sendo característico pela febre. A febre é um dos principais sintomas associados à Covid-19. Logo após a produção de IgM, 7 dias, nós vimos o aumento da produção de IgM, que ela acontece aí entre o 7º e o 30º dia após o surgimento dos primeiros sintomas. Depois desse período, nós observamos apenas a produção de IgM. Não é à toa que a IgM é o anticorpo que é utilizado para a detecção de infecções prévias, enquanto que a IgM ele é o principal anticorpo para a gente identificar se o paciente ele está passando por uma infecção recente da Covid-19. Nessa figura, que foi publicada por Jin recentemente, ele demonstra, portanto, os mecanismos da patogenia associadas à Covid-19. Então, o que nós podemos perceber aqui na figura é que depois que o indivíduo ele é acometido da infecção pelo SARS-CoV-2, alguns indivíduos eles desenvolvem, na verdade, uma viremia branda, causando, portanto, a ausência de sintomas. Então, são indivíduos assintomáticos ou que desenvolvem sintomas tão leves que sequer reportam às autoridades sanitárias. No entanto, os outros indivíduos que apresentam um quadro mais severo, eles vão desenvolver, portanto, a ativação por baixa, eles vão desenvolver que os autores chamam de tempestade de citocinas, ou seja, um aumento abrupto dos níveis de citocinas que são causados por uma resposta de hipersensibilidade. Essa hipersensibilidade ela pode ter várias causas que já foram reportadas na literatura. Dentre elas, uma superativação de células T ou a infrarregulação ou a diminuição da disponibilidade da enzima ECA do tipo 2, como falamos anteriormente. Além desses mecanismos, também foram observados um aumento da produção
de IgG, essa exacerbação dessa resposta, ela também pode culminar com essas reações de hipersensibilidade. Então, nesses indivíduos que desenvolveram essa tempestade de citocinas, são as que vão ter o quadro mais complicado, podendo, portanto, apresentar a síndrome respiratória aguda severa, que podendo culminar, portanto, na morte do indivíduo. Nessas figuras agora nós podemos perceber as reações inflamatórias que ocorrem nesses pacientes. Então, pode ser visualizada por tomografia em 3D, como foi publicado recentemente no Hospital George Washington, onde nós podemos observar aqui nessas setas em amarelo, essas regiões amareladas no pulmão desse paciente, que são exatamente as regiões de alta inflamação, de alta hiperatividade. Aqui na tomografia realizada por um corte transversal nesse paciente, as setas em amarelo elas mostram, portanto, exatamente essas regiões de hiperinflamação. Essa hiperinflamação vai formar, portanto, a presença de exudato, o transbordamento de material para o meio extracelular, fazendo com que, portanto, aconteça essa deposição de proteínas e deposição de líquido no interior dos alvéolos, como nós podemos perceber aqui na seta, nesse corte histopatológico. Além disso, vemos também o aumento do infiltrado celular, composto principalmente aqui por linfócitos. E além disso, nós vimos também característica do tecido inflamatório, evidenciado aqui pelo aumento da eosinofilia, ou seja, o tecido ele fica mais avermelhado e fica do tipo inflamado. Então, nesse tecido aqui, nós podemos perceber nesses sacos alveolares, nesse estado, é impossível que aconteça, então, trocas gasosas. Então, isso faz com que o indivíduo ele tenha uma grande dificuldade de respirar, sendo necessário, portanto, a ajuda de aparelhos como respiradores mecânicos. Então, para resumir, aqui nós temos nesse gráfico, nessa figura, os principais sintomas relacionados à COVID, que é, portanto, febre. A febre intensa e aguda, ela foi reportada em 87,9% dos indivíduos, sendo, portanto, a característica principal para a sintomatologia da doença. Além da febre, temos também a tosse seca e a fadiga muscular. Esses três sintomas são caracterizados, portanto, como os principais relacionados à Covid-19. Além deles, também temos outros como a dificuldade da respiração, a dor de garganta, dor de cabeça, calafrios, entre outros sintomas menos frequentes. Vale reportar que, além desses sintomas, alguns indivíduos também apresentaram e têm reportado a perda do olfato e a perda da visão. Mas até o momento, esses sintomas eles foram observados em uma porcentagem menor de pacientes. Então aqui finalizamos a nossa aula de hoje. Aqui está disponibilizada a bibliografia que foi utilizada como material para essa aula. E qualquer dúvida, por favor, deixe a sua dúvida nos comentários abaixo, ou você pode entrar em contato conosco através dos nossos canais farmacológicos no Instagram ou pelo YouTube. Até logo e até a próxima.